Esta é a segunda aula sobre o tema Crítica da Pós-Modernidade sob a perspectiva das ciladas da diferença. E nessa segunda aula eu vou tratar do tema a partir de dois textos de um filósofo brasileiro chamado Sérgio Paulo Rouanet. Os textos são O Novo Irracionalismo Brasileiro e A Coruja e o Sambódromo. O texto Novo Irracionalismo Brasileiro está no livro As Razões do Iluminismo, e A Coruja ao Sambódromo é um capítulo do livro Mal-Estar na Modernidade. No conjunto, então, destes textos, o Rouanet realiza uma crítica conceitual ao irracionalismo pós-moderno. O pós-moderno ou pós-modernidade conteria, na perspectiva do Rouanet, um viés irracionalista exatamente por negar a universalidade, exatamente por disseminar uma visão anti-universalista de cultura. É aquilo que o Rouanet denomina uma coreografia global do anti-universalismo. E ele realiza essa crítica a partir de três eixos interpretativos que espelham a disseminação do relativismo como categoria de análise, como método. O relativismo como método, ele tem a propriedade de se opor ao etnocentrismo e de se opor à universalidade. Então, contra padrões universais, a ferramenta teórica do relativismo argumenta que todos os valores, todas as perspectivas são relativas a cada época, a cada cultura, e, portanto, nenhuma delas pode almejar universalidade. Nesse sentido, o relativismo é uma ferramenta metodológica a favor da filosofia da diferença e da pós-modernidade. Segundo, então, o Rouanet, existem três eixos interpretativos que caracterizam o irracionalismo pós-moderno. O primeiro dele está relacionado com a crítica a uma categoria universal de homem. A ideia universal de humanidade, ela é dissolvida em concepções específicas relacionadas às diferentes nações, raças, culturas, épocas históricas e gêneros. Então, o homem universal, ele deixa justamente de ser universal, ele passa a ser um homem particular, que somente pode ser pensado a partir de sua circunscrição a uma determinada nação, a uma determinada etnia, a uma determinada época. Um segundo eixo interpretativo se refere à crítica de uma concepção universal de saber. A concepção universal de saber, ela foi fundamentalmente divulgada pelo iluminismo francês, não é? E pela ciência moderna. Então, a ideia de saber universal se dissolve em regimes de verdade restritos a culturas e impermeáveis a critérios universais. A validade universal do saber, então, é rejeitada com base na ideia de que só existem verdades, regimes de verdade, ou, para usar um termo filosófico, epistemes, que são relativas e específicas a povos, culturas e épocas. Uma das consequências disso é a redução da ciência moderna apenas a um jogo de poder, na medida em que ela é destituída de sua dignidade universal. Essa é uma ideia apresentada pelo Rouanet, e ele está pensando fundamentalmente na obra do Michel Foucault, chamada Microfísica do Poder. E um terceiro eixo interpretativo do irracionalismo pós-moderno é a crítica da moralidade universal. A ideia, uma ideia bastante
desenvolvida no campo filosófico por Kant, pelo filósofo alemão Kant do século XVIII, também pelo psicólogo genético Jean Piaget, psicólogo suíço já no século XX. A ideia de moralidade universal ela é dissolvida em éticas múltiplas, todas elas válidas apenas através de referências locais. Uma ideia, portanto, que invalida a existência de uma concepção universal de bem, em nome da existência de fins e valores particulares. É importante observar que a dissolução de uma concepção universal de moralidade, ela invalida a ética dos direitos humanos. E isso significa a dissolução da grade universal da própria ideia de direitos humanos, invalidando toda a crítica que se possa fazer a práticas de violência exercidas em contextos fundamentalistas. Em outras palavras, quando, do ponto de vista intelectual, nós perdemos a possibilidade de realizar julgamentos que discriminem a diferença entre práticas civilizatórias e dignas e práticas de barbárie em relação a outras culturas, nós perdemos a possibilidade de compreender injustiças e violências que são cometidas em outras culturas, porque todas essas práticas somente podem ser julgadas a partir dos valores dessas próprias culturas. Então, do ponto de vista de uma dissolução de uma concepção universal de moral e de ética, não se pode realizar uma crítica à condenação da homossexualidade no Irã, num país como o Irã, que é governado por fundamentalistas religiosos, assim como também não temos a possibilidade de compreender criticamente a grande violência que existe no Paquistão, em que o regime talibã proíbe as mulheres, meninas, de irem à escola, de frequentarem a escola. Na medida em que, eu dei esses dois exemplos, porque eles são valores de uma determinada cultura e se não tivermos em vista a ideia universal de direitos humanos, não temos como realizar uma crítica procedente a essas práticas. Né? Essa é uma das consequências dramáticas da dissolução de uma moral ou de uma ética universal. Esses três aspectos, então, são apontados pelo Sérgio Paulo Rouanet como aspectos altamente problemáticos da pós-modernidade. O Rouanet apresenta uma síntese do anti-universalismo, ou seja, tudo isso que nós abordamos, esses três aspectos problemáticos relacionados à dissolução do homem universal, do saber universal e da moralidade e ética universais, podem ser sintetizados por uma frase de um pensador do século XVIII, que era o Joseph de Maistre, e justamente que o Rouanet apresenta. E o de Maistre dizia o seguinte: não existe o homem no mundo, existe o persa, o francês, o italiano, mas o homem, se existe, não o conheço. Trata-se, portanto, de um pensador do século XVIII que apresenta a diferença empírica como critério de validação acerca da humanidade. Ou seja, homens só existem do ponto de vista da sua inserção em uma determinada cultura. Existe o francês, o italiano, o persa. Não existe o homem como categoria universal. Essa frase, então, ela sintetiza o anti-universalismo que posteriormente no século XX foi assumido pelo pós-moderno. Essa ideia, então, do Joseph de Maistre, ela é uma ideia, é um argumento de natureza empirista, né, em termos filosóficos,
Porque as categorias universais, elas não são empíricas, elas são abstrações. Elas são apenas nomes ou conceitos que são abstrações verbais na medida em que elas não têm dimensão empírica, porque o empírico é apenas o particular, o singular. Né? O persa, o italiano, o francês, mas não o homem como categoria universal. O homem como categoria universal é apenas uma abstração verbal. Segundo Rouanet, comum a todas essas variantes de universalismo, de anti-universalismo pós-moderno, está uma partilha entre, de um lado, o universal, que é considerado abstrato, vazio, morto, indiferenciado e mecânico, porque o universal é apenas uma categoria verbal, um nome ou conceito destituído de fundamento empírico, e de outro lado o particular, que é considerado concreto, dinâmico, orgânico, vivo e múltiplo. Então o anti-universalismo ele é uma visão, portanto, que valoriza o particular, o singular, como sinônimo de algo vivo, múltiplo, concreto e dinâmico, ao passo que as categorias universais elas parecem ser abstratas e indiferenciadas. Esse, então, o argumento do Rouanet. Diz ele ainda que essa perspectiva anti-universalista, na verdade, reedita uma concepção romântica do século XIX, que depreciava a cultura em favor da vida. Ele cita uma frase muito famosa do escritor Goethe, do escritor alemão Goethe, que diz o seguinte: o intelecto é cinzento, verde é a árvore esplêndida da vida. Essa é uma divisa romântica que cabe muito bem a essas perspectivas anti-universalistas que se apaixonam e que muitas vezes se tornam obsessivas pelo singular, pelo particular. E isso tem também uma correspondência no âmbito filosófico relacionada com a valorização do imediatismo prático, do ativismo, em detrimento do pensamento teórico. Então, sempre que alguém ergue a bandeira da prática, né, da praxis, da transformação, ele parece estar se remetendo a algo vivo, algo imediato, em detrimento daquela perspectiva mais abstrata do intelecto e do pensamento teórico. Ou seja, essa valorização, então, de ativismos e imediatismos práticos, ela tem muito a dever ao pensamento romântico do século XIX e ela está bastante relacionada com o pós-moderno. O Rouanet, feita então apresentada essa crítica e apresentada essas implicações, né, da disseminação da vertente teórica anti-universalista no âmbito do pensamento pós-moderno, feito isto, o Rouanet apresenta um exemplo que é muito interessante, que na verdade é emblemático para nós compreendermos as ciladas da diferença. Ele cita, ou seja, o quanto é complicado nós reduzirmos um homem a um particular étnico. E ele cita um exemplo relacionado com o racismo. O racismo é um particular étnico que cria particularidades imaginárias, segundo Rouanet, a partir de particularidades reais. O Rouanet, nesse sentido, ele endossa justamente aquele argumento do Pierucci, quando o Pierucci diz que a invenção da diferença ela foi historicamente realizada primeiramente pela direita e pelo racista. O racista é obcecado pela diferença. E o que significa isso?
Eu vou ler uma passagem do artigo A Coruja e o Sambódromo, do Rouanet. Diz ele o seguinte, abre aspas. Desde as análises clássicas de Sartre, sabemos que o judeu, como particularidade imaginária, é uma invenção do antissemita. Tome-se um homem comum, dote-se esse homem de um nariz adunco, atribua-se-lhe o hábito de esfregar mãos molhadas de suor e de olhar furtivamente para o lado, sem se atrever a encarar o interlocutor. Invista-se esse indivíduo com uma paixão imoderada pelo entesouramento e teremos um judeu. Uma receita semelhante serve para fabricar um negro ou um asiático. O negro estará pronto quando for possível transformar um homem em geral num particular étnico, com certas características de comportamento e certos traços hereditários de personalidade, a indolência ou a docilidade, o amor pelo ritmo ou a capacidade de conquistar recordes olímpicos. O oriental estará pronto quando o racista tiver terminado seu trabalho de transformar alguém num ser particular dotado de certas características de operosidade ou astúcia, um indivíduo traiçoeiro, sorridente, enigmático e dotado com um talento ancestral para gerar excedentes no balanço de pagamentos. Fecha aspas. Então, o Rouanet apresenta quanto é repleto de violência você reduzir a complexidade de uma pessoa, que é uma totalidade repleta de características, de nuances e de inclinações sensíveis e intelectuais, a um estereótipo. Porque o estereótipo ele congela tudo isso, toda a complexidade de uma pessoa, em um signo dotado de 4 ou 5 características que paralisam a possibilidade de experiência com essa pessoa. Porque aí você se relaciona com o estereótipo e não com a pessoa concreta e real. E é isso que significa a construção, a representação do mundo pelo viés da particularidade, do singular. O mesmo procedimento, segundo Rouanet, permite construir outros tipos de particularismo, outras estereotipias. E ele cita a mulher, né? A mulher, entendida como corpo biológico dotado de particularidades somáticas e psíquicas, associadas à sensualidade, à intuição, à sensibilidade, etc. Então você reduz um ser humano dotado de uma certa de uma gama ampla de características a um estereótipo, a um signo, que é o da mulher. Podemos pensar no caso também de um gay. O que é um gay? Um homem com comportamento efeminado. Então você deixa de ter um ser humano e passa a ter um estereótipo. Seja ele dotado de depreciação ou de valorização. Contra esses diversos tipos de anti-universalismos propagados na era pós-moderna, Rouanet argumenta que, ao contrário do que defendem os anti-universalistas, abstrato é o homem particular, que é apenas um conjunto de particularismos imaginários, ou seja, de estereotipias, que produzem ideologicamente uma abstração desse homem em relação à sua essência universal. E essa abstração leva a um aprisionamento do homem em diversos cárceres particularistas. E vejam que ele utiliza esse argumento para se referir tanto ao racismo, né, e ao fascismo, que se baseiam em estereotipias negativas, quanto também às tendências pós-modernas que valorizam a diferença. O que há, como eu vou destacar à frente, é uma inversão de sinal, mas se trata de um pensamento que não consegue sair da estereotipia, na medida em que ele dissolve a concepção do homem como sujeito universal. Esses são, portanto, os problemas filosóficos próprios à pós-modernidade que eu busquei resumir, então, por meio dessa expressão ciladas da diferença. E para concluir, 2 questões muito importantes emergem dessa
problemática, duas questões filosóficas. A primeira é que o fenômeno denominado ciladas da diferença por Pierucci significa que o pensamento de esquerda, embora seja motivado pela resistência ao racismo e ao fascismo, acaba se servindo da mesma estereotipia estigmatizadora da diferença, porém invertendo o sinal ideológico. Enquanto o fascismo produz uma estereotipia negativa, postulando sinais de inferioridade baseados na diferença étnica, de nacionalidade ou de gênero, a esquerda se serve do mesmo estereótipo, porém em nome de bandeiras, do orgulho étnico, do orgulho de nacionalidade ou do orgulho de gênero. Mas a oposição ao fascismo permanece restrita a uma estereotipia imaginária, não se colocando em posição antagônica à estereotipia em si mesma. Ou seja, o que há é quando as esquerdas, o pensamento acadêmico e os movimentos políticos e sociais assumem a bandeira da diferença como bandeira, né? Como símbolo ideológico, elas realizam uma inversão, uma troca de sinal, mas permanece essa tendência de enquadramento dos indivíduos, das pessoas, que são conjuntos muito ricos e dotados de uma série de características sensíveis, intelectuais, físicas, etc., a uma estereotipia, a uma singularidade. E um segundo argumento, que é mais significativo do ponto de vista filosófico, é que quando Pierucci argumenta que a esquerda sobrecarrega o discurso de oposição ao fascismo ao defender a bandeira ideológica de que somos iguais, porém diferentes, mesclando universalidade e particularidade no mesmo tema, o sociólogo aponta para um problema que só pode ser resolvido em termos dialéticos. Há deficiências nos dois polos, do universal e do particular. De um lado, o elogio isolado do universal conduziu aos descaminhos da modernidade, prestando-se, como sabemos, a diversos tipos de justificação ideológica do domínio colonial, do domínio racista, do domínio machista e etc. Então, esse é o lado tenebroso, né? Sombrio da universalidade, quando as categorias universais se prestaram a desempenharem um papel ideológico de legitimação do poder. Mas, de outro lado, o elogio isolado do particular em nome da diferença pode prestar-se a ciladas da diferença, sob a forma da anulação da autonomia do indivíduo pela ditadura das pequenas comunidades e sob a forma das diversas implicações que eu procurei apresentar. Esse antagonismo entre o universal e o particular é um caso clássico de contradição dialética, pois cada um dos polos, o universal e o particular, somente se constituem estabelecendo uma relação negativa, um em relação ao outro. Quando eu tenho a universalidade, quando eu vejo o homem universal, o homem dos direitos humanos, etc., eu perco o particular de vista. E quando eu tenho o particular, que em geral é uma estereotipia negativa, que é aquela do fascismo, ou uma estereotipia positiva, que é aquela da pós-modernidade, do pós-moderno, eu perco a perspectiva do universal. Então, a única maneira, então, de superar esse problema é pensar os dois polos numa relação contraditória e, portanto, em termos do sistema filosófico de Hegel, como um movimento dialético. Em uma perspectiva dialética, é possível pensar os dois polos conjuntamente em uma relação de tensão. Nesse sentido, é possível dizer que somos todos iguais, isto é,
todos integrantes do gênero humano e, portanto, dotados de direitos universais e de cidadania. Mas, ao mesmo tempo, também somos diferentes, isto é, estamos circunscritos a diferentes âmbitos de etnia, de gênero, de nacionalidade, de religião, etc. Somos, portanto, indivíduos particulares, mas, ao mesmo tempo, pertencemos a uma categoria universal que é o gênero humano. Essa é exatamente a concepção dialética de Hegel, para quem o universal é concreto, sendo o particular uma abstração, porém, é claro, uma abstração empírica e real. Pois, na visão de Hegel, a universalidade é o horizonte real que permite medir a distância que separa as condições particulares de vida, que são sempre limitadas, da condição genérica de uma humanidade plenamente livre. Portanto, a perspectiva dialética hegeliana, ao meu ver, ela permite uma compreensão muito interessante desse problema relacionado às ciladas da diferença que são colocadas pelo prestígio da pós-modernidade na sociedade contemporânea.